Bom dia! Bom dia! Hoje é quarta-feira, hein, gente? Metade da semana já. Hoje o nosso tema é: Deus tem uma história escrita para cada cristão em seu livro. Deus tem. Vou compartilhar aqui, já a gente começa. Você que vai assistir a live gravada depois, pode passar para frente, tá bom? Já vai começar. Oi, Isa, bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E o nosso tema de hoje é: Deus tem uma história escrita para cada um de nós. Essa frase é tão impactante porque se você entender somente o que diz nessa frase, absolutamente tudo na nossa vida muda. Tudo. Tudo, tudo e tudo. Por quê? Porque quando você entende que Deus tem uma história escrita para cada cristão em seu livro, primeiro você precisa entender o que é ser cristão. Né? Para quem lê essa frase, diz que é para os cristãos que Deus tem uma história. O que é ser cristão? Primeiro a gente começa daí. Ser cristão é quando você é um representante de Cristo nessa terra. Isso é ser cristão. É você representar Cristo na terra. Isso é ser cristão. Bom dia, Adri. Então, quando que eu represento Cristo aqui na terra? Quando eu sei o que Jesus Cristo fez por mim na cruz, quando eu aceito isso, quando eu declaro isso, e eu entendo que há um Espírito que é santo, que é o Espírito do próprio Deus, que habita dentro de mim. E que a partir desse Espírito agora eu vou andar aqui na terra. E que é esse Espírito que vai me ensinar todas as coisas, e que é esse Espírito que vai me fazer ter um estilo de vida mais parecido com o estilo de vida de Cristo. Isso é ser cristão. E essa frase ela é tão impactante porque Deus, para cada pessoa que já se reconhece, que tem essa identidade de filho, que já se reconhece como filho de Deus, que entende que ele representa Cristo aqui na terra, Deus já tem uma história para cada um de nós, e isso eu vou mostrar para vocês hoje através da Bíblia. E o que isso significa dizer que Deus tem uma história para cada um de nós? Isso significa que quando Deus nos enviou para dentro do ventre da nossa mãe, nós já tínhamos uma história antes com Deus, ou seja, vai falar muito da nossa origem, e é onde eu quero chegar, sobre a nossa origem. Por quê? Nós temos para viver aqui na Terra um propósito muito maior do que
viver por mim mesma e do que viver pelos meus planos. Existe um propósito para eu viver aqui na Terra, que ele vai muito além, ele é muito, muito maior do que viver por mim e pelos meus planos, que é justamente viver por aquele por quem morreu por nós, que é Cristo. É esse o plano, né? Então o Senhor, o nosso Pai, ele já tem tudo isso escrito desde antes da fundação do mundo, desde antes de você vir para o ventre da sua mãe. E isso me faz muito entender se a gente não tiver entendimento sobre a nossa origem, de onde nós viemos, nós nunca vamos entender para que nós viemos e por que Deus nos criou, nos colocou aqui na Terra. E esses dias eu estava refletindo sobre isso, e talvez para você que esteja escutando parece ser tão simples, pode ser que você já tenha pensado nisso, mas eu nunca tinha pensado nisso nessa profundidade, que é Jesus Cristo. A Bíblia, ela diz, né, e hoje eu vou trazer alguns versículos que mostram isso, que Jesus, ele já existia com Deus, eles eram um só. E ele já existia antes de tudo ser criado aqui na Terra, antes da Terra ser criada, antes de nós virmos para cá. Jesus, ele já existia na eternidade, né? Na eternidade, no mundo espiritual, Jesus já existia com Deus. Eles eram um só e ele já existia como filho unigênito. Ele era o filho único de Deus. Ele já existia como um filho único, unigênito do Pai. Então, se ele já existia lá, antes da fundação do mundo, se ele já existia lá na eternidade, se ele já vivia como um filho único de Deus, ele tinha uma vida eterna, espiritual já. Mas ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu deixar a sua vida gloriosa. Ele decidiu, foi uma decisão por causa de uma aliança que foi feita entre Deus e entre Jesus. Jesus, ele aceitou essa aliança com Deus e ele decidiu deixar a sua vida gloriosa, perfeita. Ele decidiu deixar de ser o filho único, ele decidiu deixar de ser esse filho unigênito, onde ele já estava na eternidade com o Pai, onde ele já tinha tudo, onde ele ajudou a criar tudo, todas as coisas, todos nós. Ele decidiu deixar essa vida pronta na eternidade e passar a viver um tempo aqui na Terra. E para ele passar a viver esse tempo na Terra, ele teve que nascer de novo, nascer como um homem, nascer como um bebezinho, começando ali do marco zero na barriga de Maria. Então ele decidiu começar no marco zero na barriga de Maria, crescer como um bebê, ter a sua vida de criança, ter a sua vida de adolescente, trabalhar, né, na marcenaria do seu pai. Ele decidiu até os seus 30 anos viver uma vida de estilo de homem normal até os seus 30 anos. E somente quando chegou nos seus 30 anos, até os 33, que foram 3 anos da sua história aqui na Terra, é que ele realmente viveu como filho de Deus aqui, no sentido de operar milagres, sinais e maravilhas, no sentido de mostrar para que ele veio para a Terra, o seu propósito na Terra durante 3 anos. Até depois disso ele cumprir aquilo que ele veio cumprir, morreu, voltou para o céu, ressuscitou. O Senhor, né, o nosso Pai, ressuscitou ele e ele enviou o Espírito dele para habitar em nós. E aí cumpriu-se o plano dele. Então, resumindo, foi isso que Jesus Cristo veio fazer. E sabe o que me chama a atenção quando eu comecei a ler alguns versículos na Bíblia? Que assim como Jesus Cristo, ele existia, a origem dele, ele existia. A origem de Jesus não é a barriga de Maria. Isso para você está muito claro, não é? Que a origem de Jesus não é a barriga de Maria. E eu acredito que isso é muito claro, porque senão você não estaria aqui, você não entenderia o que é ser cristão. Então, a origem de Jesus não é a barriga de Maria. A origem de Jesus é na eternidade, antes, muito antes da barriga de Maria. Ele já estava na eternidade, junto com Deus. E foi ele quem fez você e quem me fez lá na eternidade, junto com todas as outras coisas. Então, a nossa origem também, é isso que eu quero deixar muito claro aqui, que isso mudou a minha vida quando eu entendi.
A minha origem e a sua origem não é a barriga da sua mãe. A barriga da nossa mãe, o ventre da nossa mãe, foi apenas um local que o Senhor escolheu para que você pudesse vir a este mundo. Assim como ele escolheu a barriga de Maria, a barriga da sua mãe também foi escolhida para que junto com o seu pai eles pudessem ali começar a cuidar de uma vida nova. Mas a nossa origem não é a barriga da nossa mãe. A nossa origem também, assim como é a de Jesus, é na eternidade. Nós já existíamos em Deus antes da fundação do mundo. A nossa origem é na eternidade, a nossa origem ela é espiritual. Nós já existíamos com Cristo em Deus antes de virmos para a barriga da nossa mãe. Lá é a nossa origem. Então, assim como Jesus enviou, assim como Deus enviou Jesus para cumprir um propósito aqui nessa terra, ele também nos enviou para fazermos algo aqui. Os nossos dias eles já foram pré-determinados quando ele nos enviou na barriga da nossa mãe. Pré-determinados, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Mas ele já determinou esses dias. E que se nós entendermos isso, essa nossa origem, quem nós fomos, de onde nós viemos, tudo na nossa vida muda. E aí a gente vai entender isso. Deus tem uma história escrita para cada cristão em seu livro. Ele tem já essa história escrita. E que nós não viemos para cá, não para cuidar apenas de nós. Nós viemos por um propósito muito maior além do nosso e dos nossos planos. Existe algo que vai muito além disso. Assim como era para Jesus vir e ele viver pela humanidade e ele morrer pela humanidade, nós viemos também com algo muito maior dentro de nós. Senão o Senhor não teria nos enviado. E aí eu vou ler alguns versículos onde isso vai ficar muito claro para cada um de nós, tá? Lá em Jeremias 1:5, ele diz assim. Deixa eu só achar onde que eu coloquei Jeremias aqui. Jeremias 1:5, ele diz assim, olha. Antes de que formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei. Aqui é Deus falando para Jeremias sobre ele, quem ele era, a origem dele, o chamado dele. Então, antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias. E antes que você saísse do útero da sua mãe, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Esse versículo é tão importante porque aqui ele falava para Jeremias o quê? Que ele já conhecia Jeremias antes mesmo dele ir para a barriga da mãe, para o útero, que ele já tinha santificado Jeremias e que ele já havia escolhido o que Jeremias viria a fazer aqui nessa terra, que era ser profeta. Ou seja, a missão de Jeremias já estava determinada quando Jeremias veio para o útero da mãe. Ele, assim como Jesus veio para cumprir um propósito, Jeremias também já tinha algo ali definido. E isso, se Deus fez isso com Jesus, se Deus fez isso com Jeremias, Jeremias era um homem normal. Ele era um profeta, sim, mas ele vivia um homem normal, de carne e de osso, assim como nós somos. Então, o que difere Jeremias de nós? Nada. Apenas aquilo que cada um de nós vai fazer aqui. É só isso. Mas se Deus disse isso para Jeremias, ele está dizendo isso para nós também. Então, comigo e com você não é diferente. Aqui você pode incluir seu nome, ó. Marinalva, Chilene, bom dia. Luiz, Lia, como é bom ter vocês aqui, bom dia. Aqui você pode incluir seu nome, falar assim, olha, Marinalva, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que você saísse do útero da sua mãe, Marinalva, eu te santifiquei e eu te ordenei para alguma coisa. Olha isso. E aí a gente começa a substituir o nome das pessoas que estavam aqui pelo nosso nome, porque é assim que o Senhor nos chama. E a outra passagem que eu vou ler para vocês, que eu amo, que está lá em Salmos 139, em Salmos ele diz assim: os teus olhos viram o meu embrião
Olha só, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aqui, já quem está falando é Davi. Davi também era um homem normal. E ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele fazendo um monte de coisa errada, cometendo um monte de erros, o coração dele era temente ao Senhor. O Senhor sondava o coração de Davi, sabia quem ele era, sabia o temor que Davi tinha por Deus. E olha o que Davi escreveu sobre Deus. Deus, os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias que foram determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha, Hélio, os olhos de Deus, os meus olhos, Deus falando para você, viram o seu embrião sendo formado no ventre da sua mãe. E todos os dias determinados para você foram escritos no meu livro da vida, Deus falando para você. Existe um livro onde o Senhor já escreveu todos os nossos dias pré-determinados. E que se nós encontrarmos esse caminho de volta para o Senhor, nós vamos ter acesso ao que o Senhor escreveu a nosso respeito. O que Ele determinou ao meu respeito e ao seu respeito. E aí nós vamos andar de forma leve aqui, porque nós vamos saber que nós estamos no caminho. O caminho que o Senhor escreveu para nós. E isso determinar e entender essa nossa origem, que a nossa origem não é na barriga da nossa mãe, é tão importante, porque isso muda tudo. Isso muda todas as crenças que você ainda tem no seu coração, que ainda estão enraizadas aqui, que a vida, depois que você saiu da barriga da sua mãe, ou até mesmo enquanto você estava lá, que sofreram vários traumas, e que foram colocadas no seu coração, isso muda tudo, porque isso faz você entender que esses traumas, que o que você passou dentro da barriga da sua mãe, que o que você passou depois que você saiu dela, isso fazer você entender que não importa se você veio, que no seu coração estava escrito que a sua mãe não te quis, que ela não te desejou, que você nasceu fruto de um adultério, ou que você foi fruto por exemplo, de um estupro, ou que você não foi desejado, ou que você foi machucado enquanto você ainda estava no ventre da sua mãe, ou que quando você nasceu você passou por muita pobreza, que as pessoas te excluíram, que você era muito doente. Nada disso, sabe? Faz sentido mais, sabe por quê? Porque você olha para você agora, depois de ter esse entendimento, e você fala, olha, a minha origem não é o ventre da minha mãe. Eu honro a minha mãe, eu sou grata pela minha mãe, por ela ter cedido esse espaço precioso, santo, para poder gerar a minha vida. Mas a minha origem não é desse espermatozoide que se uniu a um embrião e formou ali no ventre da minha mãe, no útero da minha mãe. Não é. A minha origem, ela vai muito além disso. É muito além. A nossa origem, ela é na eternidade. A nossa origem é na eternidade. E nós só vamos entender de fato isso para poder curar todas as feridas que nós temos aqui ainda no nosso coração, a partir do momento que você entende isso, através da obra consumada da cruz. Porque quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz, Ele nos resgatou para que nós pudéssemos de novo ter acesso a essa nossa origem. Porque agora nós podemos conversar com o nosso Pai. Nós podemos de novo nos relacionar com o nosso Pai. Nós podemos agora receber o amor do nosso Pai. O nosso Pai maior, o nosso Pai da eternidade. E quando nós podemos agora, como cristãos, receber, como filhos de Deus, receber com essa paternidade de saber quem nós somos, nós recebemos esse amor do Pai, Ele vai agora nos lembrar de todas essas coisas, da nossa origem verdadeira, que a nossa origem não é no ventre da nossa mãe, que nós viemos muito antes disso, nós viemos da eternidade, que os dias nossos já estão determinados por Ele, que Ele já escreveu hoje. Se eu estiver andando nesse caminho, o meu dia de hoje, essa live que eu estou fazendo já estava escrita. Já estava escrita que isso iria acontecer.
se eu voltasse para o caminho dele, que se eu entendesse aquilo que ele queria que eu fizesse, que o amor dele que foi derramado em mim fosse transbordado dessa forma. Eu não sei se vocês estão conseguindo, assim, entender a profundidade que é isso, gente. Coloca um sim aí para eu saber que o que eu tô falando não tá só aqui no meu coração, mas que vocês estão conseguindo ter acesso a essa profundidade. Porque isso cura tudo em você, cura tudo. Não, sabe? Não faz sentido a gente se abalar pelas coisas que o mundo faz para nós. Não faz sentido a gente se vitimizar por causa do que as pessoas fazem conosco, sabe? Não faz sentido você se fazer de vítima, não faz sentido você achar que você é excluído, não faz sentido você se sentir rejeitado, sabe? Não faz sentido você se sentir rejeitado por ninguém, por nada, porque nada supera a sua origem, o que o Senhor escreveu a seu respeito. Nada é mais superior do que isso. E aí, continuando, depois de Salmos, a gente vai lá em Gênesis, lá no comecinho, que Gênesis 2:7. Então, assim, depois da gente entender que o Senhor, ele já sabia de como os nossos ossos estavam sendo formados, ele já nos acompanhava, ele já nos conhecia na eternidade. Aí ele falou, agora é o momento de fazer com que você venha, né? É Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Agora que você já entende isso, que os meus olhos viram seu embrião, que os seus dias foram determinados por mim, o que eu vou fazer com você? Aí a gente vai lá em Gênesis 2:7, que diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Olha que lindo isso. Dri, sabe como que eu comecei a entender isso e sentir isso e viver isso? Isso é todos os dias, tá? Porque assim, a gente existe no mundo da carne, no mundo terreno, no mundo natural. Então, todos os dias tem pessoas que vão falar coisas que a gente não quer ouvir, tem pessoas que nos maltratam, tem pessoas que nos machucam. Todos os dias a gente vai estar à mercê do que acontece na Terra, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Então, todos os dias nós precisamos lembrar da nossa origem, do que Cristo fez por nós. Nós precisamos meditar nisso todos os dias da nossa vida. E de preferência logo que a gente acorda. Por isso que isso só vai acontecer tendo intimidade com o Senhor. Nós precisamos, é uma necessidade do nosso coração, separar um tempo para estar na presença de Jesus. Para a gente lembrar de todas essas coisas. Porque se eu acordo e eu já tenho separado o meu tempo para estar na presença do meu Pai Celestial, sabe? Para o Senhor, nós seremos sempre crianças. Então, assim, uma criança, você não precisa receber instrução todos os dias. Você que tem filhos, sobrinhos, que convive com crianças, todos os dias você não precisa instruir os seus filhos. Por mais que eles saibam das coisas, você não precisa instruí-los todos os dias. Eu tenho 2, um de 14, vai fazer 15 semana que vem, e o outro de 9. E todos os dias eu falo para eles estão indo para a escola, filho, lembra da sua garrafinha de água, não esquece de beber água. Filho, já separou seu lanche? Olha, se acontecer isso, faz isso. Todos os dias eu estou instruindo os meus filhos, porque eu os amo e eu quero que eles continuem no caminho, que eles não esqueçam das minhas instruções. E assim não é diferente com o nosso Pai. Nós temos um Pai que é um Pai celestial, que é o nosso Pai da eternidade, que é o nosso Pai que já nos conhecia antes de vir para cá. Quem mais pode te instruir a não ser aquele que te formou? Quem mais pode te instruir a não ser aquele que te gerou, aquele que te criou, aquele que te colocou aqui para um propósito maior? É só o seu Pai Celestial. Mas, se eu não me colocar na presença do meu Pai, para eu entender e ouvir o que Ele está falando comigo, se eu não tiver essa intimidade de relacionamento, de falar o que eu estou sentindo, de parar para escutar o que Ele está me falando, se eu não separar esse tempo para eu escutar o meu Pai, assim como os meus filhos param, olham nos meus olhos. Tá bom, mãe, eu já peguei a garrafinha de água, já tá na minha mochila. Então, assim,
Se nós não tirarmos esse tempo para escutar, a gente não vai conseguir viver o nosso dia, o dia de hoje mesmo, o dia de hoje, fazendo a vontade do nosso Pai. A gente não vai, por determinados momentos, de acordo com as situações que foram acontecendo no nosso dia de hoje, a gente vai esquecer que o nosso Pai, ele está derramando o amor dele no nosso coração. E a gente não vai sentir esse amor. E aí a gente vai querer revidar, a gente vai querer reclamar, a gente vai querer sair desse caminho que ele preparou para nós, por causa das coisas do mundo. Então a única forma que tem de sentir isso, de perceber isso, é todos os dias. Não é dia sim, dia não. É todos os dias eu parar para escutar o que o meu Pai tem para falar comigo. Na intimidade, no meu secreto do meu coração. Eu tenho que parar, eu tenho que separar esse tempo para escutar as instruções do meu Pai. E aí, conforme você vai fazendo isso, dia após dia, e aí você vai lendo essas passagens bíblicas que te determinam isso, sabe? Eu não sei qual que é a dificuldade de cada um que está assistindo aqui nesse momento. Se é ouvir a voz de Deus, se é estar passando por um problema financeiro, se é um problema de saúde, se é um problema de relacionamento, eu não sei. Mas seja qual for a questão, seja qual for, derrama isso para o Senhor. Chega no secreto, num lugar silencioso, onde só está você e o seu Pai, e peça para que o Espírito Santo te revele aquilo que está afligindo o seu coração. Peça para ele conversar com você sobre isso. Separe, sabe, 1, 2, 3 versículos da Bíblia que fala sobre isso. Busca até no Google versículos que falam sobre tal coisa. Separa esses versículos e começa a meditar nesses versículos. Fala assim, Espírito Santo, eu não sei, não entendo o que está escrito aqui, mas eu quero saber através de você, me mostra o que está escrito aqui. E aos poucos ele vai te revelando, ele vai te trazendo. E quando nós separamos esse tempo para estar na presença do Senhor, isso passa tão rápido, gente, estar o tempo na presença do Senhor. Sabe por que passa rápido? Porque na eternidade, aí é que você entende que você está na eternidade. Aí que você entende que você está vivendo realmente o espiritual e o sobrenatural. Porque o mundo espiritual ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Então, quando nós estamos de fato na presença do Senhor, de querer derramar o nosso coração, de querer ouvir a voz dele, de querer receber as instruções do Pai para viver o dia de hoje, o tempo passa tão rápido, porque quando você vê, por isso que ele fala 1 minuto, né? Um ano é como 1000 anos é como 1 ano, porque passa tão rápido quando nós estamos envolvidos na eternidade que a gente não vê o tempo passar. Ontem eu parei para estudar alguns tópicos com meu esposo e quando a gente viu já tinham se passado 4 horas do nosso dia. E eu só precisei parar porque eu ia ter uma aula à noite. E eu uma aula de trabalho, e eu precisava assistir essa aula. Então, assim, 4 horas se passaram assim, ó. A gente nem percebeu. Porque as coisas da eternidade são assim, não tem tempo. E você vai sentir isso conforme se dispor na intimidade com ele, no seu tempo, você e ele. Isso daqui é só um algo a mais. Mas o mais importante é a sua intimidade entre você e ele. É isso. E ele vai te revelar, o Espírito Santo vai te revelar todas as coisas, porque esse é o papel dele, é te revelar as coisas do Pai. O papel do Espírito Santo é te revelar a sua origem, o que o Senhor determinou para você, e ele vai te revelando isso. E aí, continuando aqui, a gente leu que Gênesis, então, foi quando ele já nos soprou nas nossas narinas, pronto, agora você está pronto para ir para o mundo. Agora você saiu da eternidade e vai começar a viver sua vida na Terra. E para isso, você já não é mais só um ser espiritual. Agora você vai precisar de um corpo. Então eu vou formar o seu corpo do pó da terra. E foi isso que o Senhor fez. Então a nossa origem não é nesse versículo, Gênesis 2:7, onde o Senhor nos formou do pó da terra. Essa também não é a nossa origem. A sua origem não é no ventre da sua mãe. A sua origem não é quando ele formou você lá em Gênesis 2:7, não é. A sua origem é na eternidade, é muito antes disso, olha. Ali em Gênesis 2:7, ele apenas soprou o Espírito que já estava pronto com ele e te deu um corpo, para que você pudesse agora ser uma alma vivente, para que através de um corpo, através de uma alma, com sentimentos, com emoções, você vivesse na Terra. Mas o seu Espírito ele já existia muito antes disso.
E aí, em Colossenses 1:6, ele diz assim, 1:16, deixa eu ver, Colossenses 1:16, isso. Ele diz assim, porque nele, ou seja, ele está falando de Jesus Cristo, porque em Jesus, nele, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Então, nesse versículo de Colossenses, Paulo nos traz, e fica muito claro aqui quando ele escreve, que em Jesus nós somos criados, em Deus, nele, tudo que existe, tudo aquilo que os nossos olhos carnais enxergam aqui na terra, tudo que é visível, tudo que é invisível, os anjos, mesmo os anjos caídos, tá, gente? Foram, mesmo os anjos caídos, os anjos maus, foi Deus que criou, em Jesus, com Jesus. Porque antes deles serem maus, antes deles caírem, eles eram bons. Cristo os criou para serem bons, né? Então, eles já existiam também, porque Deus os criou também. Então, Deus criou tudo. Os principados, potestades, todas as coisas foram criadas. Aí no finalzinho, que é tão simples, tão pequenininho, e que é o que a gente precisa entender. Todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus e para Jesus. Você foi criado por Jesus e para Jesus. Eu fui criada por Jesus e para Jesus. E aqui vem a nossa missão aqui na Terra. Nós não fomos criados para nós mesmos, para fazer as nossas vontades, para fazer os nossos desejos, para viver pelos nossos planos, para nós. Não. Nós somos criados para Jesus, por Jesus e para Ele. E é por isso que Ele teve que morrer na cruz. É por isso. É por isso que todos aqueles que são agora uma nova criatura, todos aqueles que vivem, não vivem mais para si, na segunda carta aos Coríntios ele diz isso, Paulo diz, todos os que vivem agora não vivem mais para si, mas vivem por aqueles por quem ele morreu. Então nós vivemos por Jesus e para Jesus, porque nós já existíamos desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos com ele, nós fomos criados nele. E Ele nos quer de volta. Ele nos quer de volta. É por isso que Ele vai atrás de todos os pequeninos. É por isso que Ele vai atrás da ovelha perdida. É por isso que Ele vai atrás de todos. Porque Ele quer resgatar todos de volta para Ele. Porque todos fomos criados nele, por Ele e para Ele. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós fomos criados para Ele. Para fazer a vontade dEle. Para fazer o que Ele quer que a gente faça. E por isso Ele veio e morreu por nós. Para nos resgatar, para nos fazer ter essa conexão de volta com a nossa origem. De onde nós viemos. E lá em João 1, ele diz assim. João 1, do 1 ao 4. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Essa palavra aqui é o próprio Cristo, é o Verbo, é o próprio Jesus. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, ou seja, Jesus já estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, no princípio, no início de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, através de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que lindo isso, gente. Nele, em Jesus, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, nós estávamos lá com Cristo, em Deus, através dele, nele nós somos criados. E ele era essa luz que nos trazia a vida. Em Cristo, ele nos trazia essa vida.
E aí agora a gente vai ler para finalizar aqui Efésios no capítulo 1, que eu amo, que eu já comentei aqui várias vezes para vocês. Só tem Efésios e depois só mais um. Efésios 1, eu vou ler os 3 versículos, tá? O 4, o 17 e o 18 do capítulo 1 de Efésios. O 4, ele diz assim: conforme ele nos escolheu nele, de novo falando de Cristo, né? Conforme Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele e em amor. Gente, olha, esse versículo, ele é outro muito profundo que, assim, eu já passei dias meditando só nesse versículo porque ele diz muita coisa. Olha só, em Cristo você foi escolhido para poder vir para este mundo. Em Cristo você foi escolhido para poder vir para este mundo. Lá na eternidade, ele escolheu você. E ele falou assim: eu vou colocar a Rosilei no ventre de uma barriga de uma mãe que se chama, não sei o seu nome. E ali eu quero que você volte. Que ali você cumpra o que você tem, que você gere ali a vida, que você vai nascer num determinado dia aqui na Terra, e após nascer, que você possa reconhecer o caminho de volta para mim, que sou seu pai. Que ali você possa reconhecer durante a sua caminhada que você deve ser santo, sem culpa, diante de Deus e em amor. E ele continua assim: nos predestinou, ou seja, ele já te deu um predestino para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Ou seja, ele te deu um predestino para que você fosse filho de Cristo. Ele é tão maravilhoso que ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos escolheu lá antes, na eternidade, antes da fundação do mundo, que você viria no ventre da sua mãe. E que quando você nascesse, ele sopraria nas suas narinas ali o espírito que já existia, que ele já tinha te gerado, que ele já determinou todos os seus dias, que já estava escrito tudo que você ia fazer, ele já te colocou aqui para isso. Só que ele te deu o livre-arbítrio. E ele falou assim: olha, eu vou te predeterminar para você ser filho de adoção através de Cristo. Porque quando você decidir ser um cristão, quando você decidir entender o que Cristo fez por você na obra consumada da cruz, quando você entender que você é meu filho e que você tem todo o meu amor derramado sobre você, você vai ser santo e sem culpa diante de mim e em amor. E é isso que eu quero de você. E ao entender isso, você vai voltar para a eternidade comigo. Mas você vai passar por esse período. Por isso que a nossa vida na Terra ela é passageira. Ela é só uma passagem. Porque o início, o princípio é na eternidade. E a nossa volta é na eternidade. A gente começa na eternidade e a gente finaliza na eternidade. Aqui é só uma passagem, é um curto período de tempo. E se nós não entendemos isso, que a nossa vida aqui realmente é um curto período de tempo e que esse tempo ele foi predeterminado por Deus para nós, para que a gente possa viver de forma santa, sem culpa. Ele não quer que a gente tenha culpa. Ele quer que a gente viva de uma forma santa, sem culpa e viva em amor. São as 3 coisinhas que ele nos pede aqui. Sem culpa, em amor e buscando a santidade. Porque esse é o único caminho que nos faz levar de volta para Deus. Esse é o único caminho que nos faz viver exatamente os dias que ele determinou para nós aqui na Terra. Se nós não buscarmos isso, nós vamos desviar a nossa rota desse caminho. E nós não vamos cumprir aquilo que ele determinou para nós lá na eternidade. E aí nós vamos viver perdidos, com um vazio aqui dentro. Quem nunca sentiu um vazio interno? Sabe? Não sei se você já se perguntou. Eu sinto um vazio dentro de mim, por mais que eu estou bem financeiramente, eu tenho uma família, sabe? A minha família me ama, a gente se dá bem. Eu tenho um trabalho que eu gosto, mas não sei, eu sinto um vazio aqui dentro, parece que está faltando alguma coisa. Gente, quantas histórias nós já não escutamos de pessoas que largaram tudo para servir a Cristo? Não estou dizendo que você vai fazer isso.
Cada um tem uma coisa que vai fazer e que só a pessoa vai saber. Mas eu tô dizendo assim, que enquanto você tiver com esse vazio dentro de você, é porque você não entendeu a sua origem. Você não entendeu quem você é de fato, de onde você veio, e você não entendeu que o Senhor ele já tem todo um plano para você aqui na terra. Você não tá aqui à toa. Você não tá aqui para viver por você. E quando você entender isso, esse vazio ele vai ser suprido pelo amor total, o amor genuíno, o amor mais perfeito de Deus. E é um amor que não tem outra coisa que você possa fazer a não ser receber, sentir e passar isso adiante. E é nesse passar e é nesse transbordar desse amor é que esse vazio já não existe mais. É que esse vazio vai ser preenchido. Então, se você ainda sente esse vazio, é o momento de você voltar nesses versículos e meditar e pedir para que o Espírito Santo ele te mostre qual que é o direcionamento, para onde ele quer que você vá, né? E aí as pessoas vão vindo ao seu encontro, ele vai colocar pessoas no seu caminho, ele vai colocar situações no seu caminho, ele vai tratar seu coração, porque não tem como nós vivermos sem culpa, sermos santos diante dele em amor, se nós tivermos coisas para serem tratadas no nosso coração. Se nós tivermos inveja, se nós formos egoístas, se nós sentirmos raiva, se nós não conseguimos perdoar, né? Não tem como nós entendermos que nós somos seres eternos, que nós viemos da eternidade, que nós vamos voltar para lá e que o nosso tempo aqui é precioso. E é por isso que Paulo dizia, eu preferia já ir com Cristo, mas eu sei que eu ainda tenho que ficar porque eu ainda não terminei a minha jornada, mas a minha vontade já era de morrer. Paulo dizia isso. A minha vontade já era de ir, porque ele sabia a origem dele, de onde ele veio. E ele estava ansioso, ele desejava voltar para a eternidade. Quem entende isso não tem medo da morte, gente. Não tem. Não tem medo da morte, porque, como Paulo diz, morrer é lucro. É ganho, nós vamos voltar para de onde nós viemos, para a eternidade, sabe? Morrer é lucro. Só que não há como morrer se nós não cumprirmos aquilo que nós precisamos cumprir aqui nessa terra. A nossa jornada, os dias que foram escritos e determinados pelo nosso Pai. Então, nesse verso 4, depois você medita ele no primeiro capítulo de Efésios. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante nele e em amor. E quando a gente pula lá para o verso 17, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. É uma oração que Paulo faz para os Efésios. Paulo ora para que Deus, o Pai de Jesus e o Pai nosso, nos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Sabe para que a gente precisa ter esse espírito, que é o próprio Espírito Santo que nos dá de sabedoria, de revelação, porque só o Espírito Santo que vai nos revelar isso. Aí ele fala para quê? Lá no verso 18. Para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória dos santos. Então, Paulo, ele desejava que o olhar espiritual daquelas pessoas fosse aberto, o Espírito Santo de sabedoria, desse entendimento, para que os olhos espirituais fossem abertos, para que eles pudessem entender qual que é a esperança do seu chamado, o que Deus esperava deles, do chamado deles aqui nessa terra. E assim é conosco também. Porque já que nós entendemos e passamos por todos esses versículos que a gente viu lá em Jeremias, em Davi falando em Salmos, eles já deixaram, e tem muitos outros que falam que a nossa origem é antes da fundação do mundo, em Efésios. Depois veio lá em Gênesis, que ali ele nos deu um corpo e soprou nas nossas narinas para nos trazer a vida aqui na terra. E aqui em Efésios ele nos fala que ele nos predestinou para sermos santos, sem culpa, em amor diante dele. Aí depois no finalzinho ele fala da oração que Paulo fazia. Olha, eu oro para que o Espírito Santo possa abrir esses seus olhos espirituais, que te dê a sabedoria, para que você possa entender qual que é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da glória que o Senhor preparou para você.
Existem riquezas preparadas para nós e que nós só vamos ter acesso quando esse olhar espiritual for aberto. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te dá tudo, absolutamente tudo que você precisa aqui na terra para cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra. Então, quando você está no caminho dele, não vai te faltar nada, nada. Ele vai trazer tudo que você precisa, seja financeiro, seja saúde, seja conhecimento, sabedoria. Ele vai te trazer tudo que você precisa. E é por isso que existe lá aquele versículo também que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e seguem de acordo com o seu propósito. Então, assim, às vezes as coisas acontecem conosco e a gente se pergunta, será que é assim? Será que isso é pro meu bem? Mas aí, antes de você fazer essa pergunta, você precisa ler o restante do versículo. Está dizendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem de acordo com o seu propósito. E aí a pergunta que a gente tem que fazer não é se era para acontecer comigo. Talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. A pergunta que a gente tem que fazer é, será que eu estou amando a Deus? E será que eu estou vivendo de acordo com o propósito dele? Se a resposta for sim, aí você pode ter certeza que o que está acontecendo com você é para poder ser algo para o bem. Você pode não entender nesse momento, mas vai ser algo para o bem que vai somar com esse propósito. Se você estiver amando a Deus e você estiver de acordo com o propósito dele. Agora, se você é uma pessoa que não ama a Deus, se é uma pessoa que não busca saber qual que é o propósito dela no Senhor, de ter esses olhos espirituais abertos para entender isso, não sei, talvez não seja. Porque aqui o versículo ele é muito claro, né? E finalizando mesmo, lá em Romanos agora, Romanos 8, 29 e 30, ele diz assim. A partir do 28 ao 30, eu vou ler. E sabemos que todas as coisas, é justamente esse que eu falei para vocês, ó. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, olha de novo ele falando que Jesus já tinha nos conhecido antes. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui está falando que Deus nos deu um predestino, porque nós temos o livre-arbítrio, certo? Então, ele nos deu um predestino para nós sermos conforme a imagem do seu Filho, nós temos a imagem de Cristo, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Cristo ele deixou de ser unigênito, ele deixou de ser um filho único, para ele passar a ser o primogênito, para ele passar a ser o primeiro de muitos, para ele poder nos acolher, para que nós pudéssemos ter acesso à nossa origem, ao que o Senhor predeterminou, ao que ele escreveu no livro da vida para nós. Além disso, aos que ele predestinou, e a este também o chamou. Ele predestinou, depois ele o chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, ele também os glorificou. Olha que coisa mais linda isso. Então, assim, o Senhor te deu um predestino. A partir do momento que você escolheu trilhar os caminhos dele, entendeu quem é Cristo na sua vida, que através de Cristo você agora é um irmão de Jesus, ele é o primogênito, você é um filho amado de Deus. Depois que ele te predestinou, ele te chama a cumprir esse propósito. Ele te chama a entender aquilo que ele escreveu no livro da vida dele. Depois que ele te chama, ele te justifica, porque nós entendemos que na cruz nós já fomos justificados, Jesus Cristo já pagou por nós tudo, ele já nos fez justos, ali ele nos faz de novo sermos santos, porque ele já levou tudo. E depois ele nos glorifica, né? Porque para fazer as coisas aqui na terra, tudo que nós precisamos fazer para cumprir esse propósito, nós precisamos entender tudo isso. Que ele nos deu um predestino, que ele nos chamou, que ele nos justificou e que depois ele vai nos dar a glória. Nós precisamos entender isso, né? Se justificar, querer ficar se justificando o tempo todo, reclamando o tempo todo, se vitimizando o tempo todo, querer encontrar culpa em outras pessoas, nas circunstâncias,
querer se sentir excluído, querer, se sentir rejeitado. Nada disso é do Senhor. Tudo isso vai só te afastar daquilo que Ele já te predestinou. Tudo isso vai te afastar dos planos que Ele tem para você. Nós precisamos, assim, pegar toda a nossa história, desde quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe, até o dia de hoje, de tudo que foi negativo, de tudo que foi ruim. Nós precisamos pegar tudo isso, olhar com carinho, sabe, para tudo isso, e pedir para que o Espírito Santo cure essas feridas aqui dentro e falar para Ele agora que você está determinado, que você quer viver não essa vida que está nesse quadradinho, mas você quer viver aquilo que está aqui, ó, antes disso, para poder aplicar nesse caminho que você tem a seguir agora, para que depois você possa viver novamente lá na eternidade, sabendo que você fez tudo o que precisava ser feito aqui nessa terra. Nós precisamos olhar para esse quadradinho e, se nós ainda sentimos dor devido a algum fato ou outro, pedir para que o Espírito Santo nos liberte dessa dor, entregar para Ele literalmente e falar: eu não quero mais viver por isso. Eu quero usar de tudo isso que aconteceu comigo, eu quero usar de tudo isso para poder ajudar pessoas que também estão passando por isso. Para fazer com que elas entendam que a dor que ela passou, eu também passei. Mas nós vamos pegar isso para poder trazer alívio na dor de outras pessoas. Nós vamos fazer bom uso disso que nós passamos aqui, sabe? E aí muitas pessoas às vezes se perguntam: mas tudo de ruim que eu passei, todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, foi Deus que quis? Não, assim, Deus não tem nada a ver com essa história curtinha aqui da terra, sabe? Isso daqui foi por consequências dos homens, das escolhas de homens. Pode ser que sejam consequência ainda de pessoas dos seus antepassados e que foram vindo vestígios e foi passando de geração para geração e chegou em você. Ou de outras pessoas. A gente nunca vai entender isso, sabe? E não precisa também entender. Quando você entende a sua origem, quando nós entendemos que nós viemos de Cristo, nós estamos com Ele, nós temos algo a fazer na terra e nós vamos voltar para Ele, isso aqui não precisa ficar querendo entender. Nós só precisamos limpar isso do nosso coração. E quem faz isso é o Espírito Santo, que já habita em você. Com a liberdade que você dá para Ele, você permite que Ele acesse. E Ele vai te trazer cura. E você vai pegar isso que você usou para salvar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Isso é ter um olhar espiritual. Mas o olhar para isso, querendo se vitimizar, querendo continuar se sentindo rejeitada, não vai te levar a lugar nenhum, querendo se sentir culpada, carregando uma culpa por algo que você talvez tenha feito. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso só vai te afastar daquilo que o Senhor tem para você. Lembra lá em Efésios, o Senhor quer que você seja sem culpa, que você viva em amor, em santidade diante dele. É isso que ele quer. E o Espírito Santo que habita em nós vai nos ensinar a viver assim. É só Ele que nos ensina. E na intimidade que nós separamos esse tempo para o Senhor, nós vamos descobrir isso. E é isso, gente. Vou finalizar aqui, né? Porque senão eu fico falando, vocês sabem, né? Um beijo para vocês. Um beijo. E que o nosso foco esteja na nossa origem. Deus tem uma história escrita para cada cristão do seu livro. A nossa origem não é o ventre da nossa mãe. E não é lá em Gênesis 2:7, onde o Senhor nos formou do pó da terra. Não é essa a nossa origem. É na eternidade. Um beijo, gente. Até mais.